Eu estava na mesa principal do meu jantar de formatura da faculdade de medicina, com a taça de champanhe tremendo na mão, quando a voz da minha mãe cortou a celebração como uma lâmina. Sinceramente, gostaríamos que você nunca tivesse nascido. O restaurante inteiro ficou em silêncio. 27 anos sendo a decepção da família se cristalizaram naquele único momento. Meu pai assentiu em concordância. Meus irmãos sorriram. Pousei meu copo, olhei para cada um deles e disse as palavras que mudariam tudo. Considerem-me como se eu nunca tivesse existido. Vivam suas vidas como se nunca tivesse havido uma filha chamada Mia. A mesa permaneceu congelada. Eu ouvi o tilintar dos talheres vindos da cozinha, o jazz suave tocando ao fundo, o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. O garfo da minha tia Susan batia no prato. Os olhos da minha prima Emma estavam arregalados de choque. O tio Frank olhava para mim e para minha mãe como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Minha mãe, Bárbara, soltou uma risada desdenhosa que eu já ouvira 1000 vezes. Não seja dramática, Mia. Sente-se. Ela acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca, como se toda a minha existência fosse apenas um inconveniente que ela pudesse ignorar. Mas eu não me sentei. Fiquei ali parada, sentindo algo mudar dentro de mim. Todos aqueles anos sendo comparada aos meus irmãos, Tyler e Brandon, passaram pela minha cabeça como um filme acelerado. Tyler, o menino de ouro, o advogado corporativo que se tornou sócio aos 32 anos. Brandon, o gênio da tecnologia que abriu sua própria empresa e a vendeu por milhões. E então havia eu, Mia, aquela que escolheu medicina em vez de direito ou administração. Aquela que trabalhou em 3 empregos durante a faculdade, que fez empréstimos enquanto meus irmãos recebiam o dinheiro da família, que se formou com honras, mas nunca chegou a estar à altura. Meu pai, Gerald, levantou-se. Seu rosto estava vermelho, e a veia na têmpora latejava como sempre acontecia quando ele estava prestes a me dar um sermão. Você está sendo ingrata, Mia. Depois de tudo que fizemos por você. Quase ri. Tudo que fizeram por mim? Não pagaram um único dólar pela minha educação. Eu trabalhei até a exaustão, vivi de macarrão instantâneo e café, estudei até às 3 da manhã enquanto trabalhava em turnos de hospital, sozinha. Mas, de alguma forma, na cabeça deles, eles me apoiaram. Bárbara cruzou os braços. Nós dissemos para você entrar para o escritório do Tyler. Você poderia ter um emprego estável, um bom salário, respeito. Mas não, você tinha que fazer as coisas do seu jeito. Sempre tão difícil. Brandon recostou-se na cadeira com aquela expressão presunçosa que aperfeiçoara ao longo dos anos. Encare os fatos, Mia. Você sempre foi o caso de caridade desta família. Todos nós tivemos que compensar sua falta. Foi então que algo dentro de mim simplesmente se rompeu. Ou talvez tenha se curado. Ainda não sei bem. Estendi a mão e desabotoei o colar, herança de família, que pendia do meu pescoço. Minha avó, Dorothy, me dera quando me formei na faculdade, embora minha mãe tivesse dito que ele deveria ficar com um neto mais merecedor. O ouro estava frio na minha palma. Coloquei-o cuidadosamente sobre a toalha de mesa branca, bem ao lado do meu jantar intocado. Então, tirei a pulseira que meu pai me dera de presente de formatura. A inscrição dizia, para nossa filha. Coloquei-a ao lado do colar. O que você está fazendo? A voz de Bárbara agora estava áspera. Olhei para cada um deles, Tyler em seu terno caro, Brandon com seu relógio de grife, meus pais em suas melhores roupas de clube de campo. E não senti nada além de clareza. Você disse que gostaria que eu nunca tivesse nascido. Estou realizando seu desejo. Neste momento, você não tem uma filha chamada Mia. Eu não existo para você. Vivam suas vidas exatamente como quiserem, sem mim nelas. Minha amiga Amanda agarrou meu braço. Mia, espera. Apertei a mão dela. Estou bem. Prometo. E o mais estranho é que eu estava falando sério. Saí daquele restaurante sem olhar para trás. Não corri. Não chorei. Apenas caminhei, um pé na frente do outro, por entre as mesas de clientes chocados, passei pelo balcão da recepcionista e saí para o ar fresco da noite. Meu carro estava estacionado a 3 quarteirões de distância.
Cheguei lá antes que minhas mãos começassem a tremer tanto que eu mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi até meu apartamento, um pequeno estúdio cujo aluguel eu tinha acabado de assinar 3 semanas antes. Minha residência deveria começar em 3 semanas no Memorial Hospital. Tudo estava planejado. Tudo finalmente estava se encaixando. Sentei-me no meu sofá de segunda mão e peguei meu celular. Bloqueei o número da minha mãe, depois o do meu pai, depois o do Tyler e o do Brandon. Dei uma olhada nas minhas redes sociais e os bloqueei lá também. Depois, abri meu e-mail e digitei uma mensagem para os 4. Você disse que queria que eu nunca tivesse nascido. Seu desejo foi realizado. Eu não existo mais para você. Não entre em contato comigo. Não entre em contato. Terminamos. Cliquei em enviar e senti um peso saindo dos meus ombros. Eu realmente sorri. Pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Essa sensação durou exatamente 4 horas. Meu telefone começou a vibrar. Não deles estavam bloqueados, mas de todos os outros. A tia Susa ligou 2 vezes. A prima Emma mandou 7 mensagens de texto. O tio Frank deixou uma mensagem de voz. Familiares distantes, de quem eu não tinha notícias há anos, de repente tinham meu número. As mensagens eram todas variações da mesma coisa. O que aconteceu? Sua mãe está tão chateada. Podemos conversar? Família não deveria brigar assim. Mas aí a vovó Dorothy ligou. Ela tinha 81 anos e era mais esperta do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Mia, querida, eu soube do que aconteceu. Que bom para você. Quase deixei o telefone cair. O quê? Que bom. Vi sua mãe te tratar como lixo a vida toda. Já era a hora de alguém enfrentá-la. Você está bem? Comecei a chorar. Um choro muito feio. Acho que sim, vovó. Me ligue se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. É sério. Conversamos por 1 hora. Ela me disse que já tinha ligado para Bárbara e que estava envergonhada dela. Isso me fez sentir um pouco melhor, um pouco menos sozinha. Mas aí minha amiga Amanda me mandou uma mensagem: Mia, sua mãe está tentando entrar em contato com você através de mim. Ela me mandou uma mensagem para te dar. Quer ouvir? O que diz? Ela diz que se você não se desculpar e voltar, haverá consequências. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Não era um pedido de desculpas, nem remorso, era uma ameaça. Consequências. Respondi: diga a ela que eu disse não. E Amanda, por favor, não compartilhe mais mensagens dela. Não vou. Estou aqui se precisar de mim. Amo você. Desliguei o celular e fui dormir. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem pesadelos sobre decepcionar minha família. 3 dias depois, acordei com uma notificação por e-mail no meu laptop. A remetente era a doutora Patrícia Hartley, diretora de residência do Memorial Hospital. O assunto dizia: urgente, precisamos discutir sua vaga na residência. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos gelaram. Cliquei para abri-lo com os dedos trêmulos. Doutora Shen, entre em contato com meu consultório imediatamente para agendar uma reunião antes da sua data de início. Recebemos um assunto que precisa ser discutido. Doutora Patrícia Hartley. Li 3 vezes. A cada vez, a palavra matéria parecia crescer, mais ameaçadora. Que matéria? O que poderia ter acontecido? Eu já tinha preenchido toda a minha papelada, passado em todos os meus requisitos, concluído tudo o que precisava fazer. Liguei para o consultório assim que abriram. A secretária, que sempre fora simpática, pareceu fria. O Dr. Hartley pode atendê-lo às 14 horas. Por favor, chegue no horário. Cheguei ao Memorial Hospital 45 minutos antes. Não consegui evitar. Minha ansiedade estava nas alturas. Sentei-me no carro, no estacionamento, tentando acalmar a respiração, pensando em todos os cenários possíveis. Será que eu tinha cometido um erro na papelada? Será que algo tinha dado errado com a minha licença? Será que eles tinham encontrado um candidato melhor e estavam cancelando a oferta?
A ideia de que isso pudesse estar ligado à minha família passou pela minha cabeça, mas eu a afastei. Era paranoia, né? Eles não poderiam ter acesso à minha vida profissional. Poderiam? Exatamente às 14 horas, entrei no consultório da doutora Hartley. Ela era uma mulher de quase 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos aguçados que provavelmente já tinham visto de tudo em seus 30 anos de medicina. Ela gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Obrigada por vir, Mia. A voz dela era profissional, mas percebi algo nela. Preocupação? Decepção? Não consegui identificar. Claro. Seu e-mail dizia que havia um assunto para discutir. Ela abriu uma pasta sobre a mesa e tirou várias folhas de papel. Recebemos algumas comunicações nos últimos dias que levantaram preocupações com a nossa administração. Meu coração começou a bater forte. Que tipo de comunicação? E-mails e telefonemas anônimos para a diretoria do nosso hospital. Várias pessoas relataram preocupações sobre seu caráter, sua estabilidade e sua aptidão para as pressões de uma residência médica. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Isso não é verdade. Quem disse isso? A doutora Hartley deslizou os papéis sobre a mesa. Estas são cópias impressas dos e-mails que recebemos. Eles descrevem um incidente em um jantar público em que você supostamente teve um colapso. De acordo com esses relatos, você jogou joias, gritou obscenidades violentamente para seus familiares e saiu furioso, o que testemunhas descreveram como uma fúria instável. Olhei para as palavras na página. O jantar de formatura. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu de jeito nenhum. Doutora Hartley, isso não é verdade. Nada disso é verdade. Minha voz tremia. Sim, houve um incidente no meu jantar de formatura, mas não foi nada disso. Minha família me disse algo incrivelmente doloroso, e eu silenciosamente tirei algumas joias que eles tinham me dado e fui embora. Não joguei nada. Não gritei. Simplesmente fui embora. Ela estudou meu rosto. Alguém pode corroborar sua versão dos fatos? Sim. Minha amiga Amanda estava lá. Vários dos meus colegas da faculdade de medicina estavam lá. Pelo menos uma dúzia de testemunhas que viram exatamente o que aconteceu. Eu estava falando rápido agora, as palavras se atropelando. Doutora Hartley, acho que minha família pode estar por trás dessas queixas. Tivemos uma briga naquela noite e cortei o contato com eles. Acho que estão tentando me punir. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Mia, eu quero acreditar em você. Seu histórico até agora tem sido exemplar. Seus professores falam muito bem de você. Seus estágios clínicos foram excepcionais. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Mas a administração do hospital está preocupada. Eles estão preocupados com o drama, com a instabilidade familiar afetando o seu desempenho. Vários membros do conselho estão pressionando para que você deixe o cargo. Eu não conseguia respirar. Toda a minha carreira, tudo pelo que trabalhei, estava desmoronando bem na minha frente. Por favor, não faça isso. Posso provar o que realmente aconteceu. Posso pedir para meus amigos enviarem depoimentos. Posso mostrar que essas denúncias são falsas. O Dr. Hartley assentiu lentamente. Eu defendi você, Mia. Lutei para manter sua posição. Eis o que consegui negociar. Você pode começar sua residência conforme planejado, mas ficará em estágio probatório pelos primeiros 6 meses. Situação probatória. O que isso significa? Isso significa que você será vigiado mais de perto do que os outros moradores. Qualquer reclamação, qualquer problema, qualquer incidente, e seu cargo será imediatamente rescindido. Sem segundas chances. Você precisa ser perfeito. Foi humilhante. Foi injusto. Mas foi melhor do que perder tudo. Eu entendo. Obrigada por lutar por mim. Documente tudo, Mia. Se o que você está dizendo é verdade e sua família está por trás disso, você precisa se proteger. Consiga os depoimentos das testemunhas. Registre queixas sobre as notícias falsas. Monte sua defesa.
Saí do consultório dela me sentindo enjoada. Sentei no carro e liguei para Amanda imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Mia, o que houve? Você parece péssima. Contei tudo a ela. Ela ficou furiosa. Isso é loucura. Vou escrever uma declaração agora mesmo. Vou pedir para todos que estavam lá escreverem também. Isso não está certo de jeito nenhum. Fiel à sua palavra, em 2 dias, recebi depoimentos detalhados por escrito de Amanda e de outros 3 colegas da Faculdade de Medicina que compareceram ao jantar. Todos disseram a mesma coisa: eu estava calma, quieta, saí em paz. Não houve violência, nem gritos, nem instabilidade. Enviei tudo à administração do hospital com uma reclamação formal sobre os relatórios falsos. Senti como se estivesse reagindo, como se estivesse assumindo o controle. Eu deveria ter imaginado. 2 dias antes do início da minha residência, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Alô? É a Mia Shen? Sim. Quem está falando? Aqui é Ralph Sanders. Sou o proprietário do apartamento que você está alugando na Rua Oak. Minha boca ficou seca. Sim? Estou ligando para informar que seu contrato de locação será rescindido imediatamente. Já aluguei o imóvel para outra pessoa. Você tem 72 horas para desocupar. O quê? Você não pode fazer isso. Eu tenho um contrato de aluguel assinado. Paguei o aluguel do primeiro e do último mês e o depósito de segurança. Você forneceu informações falsas na sua inscrição. Recebi uma ligação do seu antigo locador dizendo que você foi despejado por danos materiais e aluguel não pago. Isso é fraude e anula o contrato de locação. Isso não é verdade. Nunca fui despejado. Deixei meu último apartamento em bons termos. Quem te ligou? Não tenho liberdade para dizer, mas as informações eram muito detalhadas e vieram de uma fonte aparentemente confiável. Já tomei minha decisão. 72 horas, senhorita Shen. Devolverei seu depósito pelo correio assim que verificar os danos. Ele desligou antes que eu pudesse argumentar mais. Sentei-me no meu sofá, o único móvel que eu tinha, e tentei processar o que estava acontecendo. Alguém tinha ligado para o meu senhorio com mentiras. Alguém estava atacando sistematicamente cada parte da minha vida. Eu estava prestes a começar um dos empregos mais exigentes da medicina e ficaria sem teto. Liguei para Amanda, que imediatamente me ofereceu seu sofá. Você pode ficar o tempo que precisar. Não vai durar muito. Só preciso encontrar outro lugar, mas obrigada. Passei os 2 dias seguintes procurando um apartamento, enquanto arrumava minhas coisas. Tudo exigia o pagamento do primeiro mês, o último mês e o depósito. Eu tinha o dinheiro, vim economizando cuidadosamente para esse tipo de despesa durante a residência. No dia em que eu deveria me mudar, fui pagar a diária de um hotel enquanto continuava procurando. Meu cartão de débito foi recusado. Tentei novamente e recusado. Peguei meu cartão de crédito, também recusado. Sentei-me no saguão do hotel, com a vida toda amontoada no carro lá fora, e abri o aplicativo do banco no celular. Conta em análise. Acesso temporariamente restrito. Entre em contato com o atendimento ao cliente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar o número. A música de espera do banco tocava no meu ouvido enquanto eu estava sentado no saguão do hotel, observando as pessoas fazendo check-in e check-out, vivendo suas vidas normais enquanto a minha desmoronava. Depois de 15 minutos, um atendente finalmente atendeu. Como posso ajudar hoje? Minhas contas estão congeladas, tanto a corrente quanto a poupança. Preciso saber o porquê. Deixe-me acessar sua conta. Você pode verificar seu número de previdência social e data de nascimento? Recitei a informação, com a voz tensa de estresse. Vejo que sua conta foi sinalizada por atividade suspeita e possível roubo de identidade. O Departamento de Fraude suspendeu temporariamente a operação enquanto a investigação está em andamento. Roubo de identidade? Não denunciei nenhum roubo de identidade. Quem denunciou? Não consigo ver esses detalhes, mas, de acordo com as anotações, várias transações suspeitas foram sinalizadas e alguém nos contatou com preocupações. A investigação levará de 7 a 10 dias úteis.
7 a 10 dias? Preciso ter acesso ao meu dinheiro agora. Estou prestes a ficar sem teto. Estou começando um novo emprego. Tenho contas para pagar. Entendo sua frustração, mas, para sua proteção, precisamos concluir a investigação. Posso ajudar com mais alguma coisa hoje? Eu queria gritar. Em vez disso, disse, não, obrigado, e desliguei. Olhei minha carteira, $63 em dinheiro. Era só isso. Era tudo a que eu tinha acesso no mundo. Eu tinha $12.000 na minha conta poupança, que juntei ao longo de anos trabalhando em vários empregos, dinheiro que eu precisava para aluguel, comida, gasolina, para tudo que eu precisaria durante a residência, quando eu trabalharia 80 horas por semana e mal conseguiria sobreviver. E eu não conseguia tocar nesse dinheiro. Minha residência médica começava em 2 dias. 2 dias. Eu precisava de roupas profissionais, um estetoscópio, sapatos confortáveis. Precisava de um lugar para morar. Precisava comer. E eu tinha $63. Liguei para Amanda novamente. Ela atendeu imediatamente. O que houve agora? Minhas contas bancárias estão congeladas. Alguém relatou atividade suspeita e roubo de identidade. Não consigo acessar meu dinheiro. Meu Deus, Mia. Tá bom. Tá bom. Meu sofá é seu. Sério, pelo tempo que você precisar. A gente resolve isso. Fui dirigindo até o apartamento da Amanda, atordoada. Ela morava num apartamento pequeno de 2 quartos com a namorada, Sarah. Elas me receberam, me ajudaram a trazer as caixas, e a Amanda me fez sentar e comer alguma coisa enquanto a Sarah arrumava o sofá com cobertores e travesseiros. Eu me sinto um fardo, eu disse. Você não é. Você é meu amigo e está passando por algo horrível. Deixe-nos ajudar. Naquela noite, registrei um boletim de ocorrência de fraude no banco. Registrei um boletim de ocorrência sobre o assédio. Tentei rastrear quem havia feito as denúncias falsas sobre minhas contas, mas tudo era anônimo, indetectável e profissional. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Não reconheci o número, mas algo me fez atender. Mia, é o Tyler. Meu sangue gelou. Como você conseguiu esse número? Isso não importa. Estou ligando porque isso já está acontecendo há tempo demais. Não tenho nada a lhe dizer. Só ouça por 1 minuto. Tudo isso pode acabar. Os problemas com a sua residência, os problemas com o seu apartamento, as suas contas bancárias, tudo isso. Mamãe e papai só querem um pedido de desculpas. E lá estava. A confirmação. Eles estavam por trás de tudo. Um pedido de desculpas, e soou amargo até para os meus próprios ouvidos. Por quê? Por me defender. Por impor limites. Por envergonhá-los em público, por fazer uma cena. Eles querem que você publique nas redes sociais admitindo que errou e foi desrespeitoso. Querem que você peça desculpas na frente da família no jantar de domingo. É isso. É só isso que precisa para isso acabar. Você é advogado, Tyler. Sabe que o que está descrevendo é assédio, extorsão. É ilegal. A voz dele ficou fria. Prove. Todas essas reclamações? Anônimas. O bloqueio bancário. Protocolo padrão de fraude. O senhorio? Ele tomou a própria decisão com base nas informações que recebeu. Não há nada que conecte isso a nós. Conheço pessoas no seu hospital, Mia. Conheço pessoas no seu banco. Conheço pessoas em todos os lugares. Nossa família tem conexões que você nem imagina. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Somos uma família. Você vai se recuperar eventualmente. Por que não facilitar para você? Algo estalou dentro de mim. Prefiro perder tudo a te dar essa satisfação. Nunca mais entre em contato comigo. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Então fiquei ali sentado, tremendo, com a adrenalina correndo pelo meu corpo. Amanda saiu do quarto. Quem era? Meu irmão. Confirmando o que já sabíamos.
Eles estão por trás de tudo. Devíamos ir à polícia. Mas ele tem razão. Não há provas. É tudo anônimo, tudo circunstancial, e ele é um advogado com contatos. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Você está prestes a ser a doutora Mia Chen, e vai ser incrível. Eu queria acreditar nela. Queria mesmo. No dia seguinte, comecei minha residência. Vesti a única roupa profissional que eu tinha e que ainda me parecia decente. Usei meus tênis velhos porque não tinha dinheiro para comprar sapatos novos. Dirigi até o Memorial Hospital com um quarto do tanque de gasolina porque não tinha dinheiro para abastecer. E apesar de tudo, apesar de estar exausto, estressado e apavorado, eu apareci. Fiz minha orientação. Conheci meus colegas residentes. Trabalhei no meu primeiro turno no pronto-socorro e me saí bem. Me saí muito bem. O médico responsável, Dr. Marcus Reynolds, chegou a me chamar de lado para dizer que eu tinha feito um excelente trabalho com um paciente difícil. Por um momento, senti esperança. Talvez eu pudesse sobreviver a isso. Talvez eu pudesse seguir em frente e superar tudo. Durante o meu intervalo para o almoço, verifiquei meu celular. Havia uma mensagem da secretária da doutora Hartley. A doutora Hartley precisa vê-la em seu consultório imediatamente. Meu estômago embrulhou. Caminhei até o consultório dela com as pernas bambas. A doutora Hartley parecia exausta. Mia, me desculpe. Eu lutei por você. Lutei mesmo. O que aconteceu? O hospital recebeu uma carta anônima esta manhã. Ela alega que você falsificou partes da sua inscrição para a faculdade de medicina. Especificamente, alega que você plagiou dados de um projeto de pesquisa do seu terceiro ano. Fiquei tonta. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Eu sei. Ou pelo menos acredito em você. Mas a administração do hospital não tem escolha. Temos que investigar. E até que a investigação seja concluída, você está suspenso do programa de residência, com efeito imediato. Suspenso? Por quanto tempo? Não sei. Podem ser semanas. Podem ser mais. Sinto muito, Mia. Saí do hospital de uniforme, carregando a sacola com minhas roupas de passeio, entrei no carro e fiquei ali sentada. Não conseguia chorar. Estava chocada demais para chorar. Meu telefone tocou. Era a diretoria da faculdade de medicina. Eles precisavam falar comigo imediatamente sobre alegações graves. E foi aí que percebi a dimensão do que minha família estava fazendo. Eles não estavam apenas me punindo, eles estavam me apagando. Estavam destruindo toda a minha vida profissional, pedaço por pedaço, até que não restasse mais nada. A viagem de volta para a faculdade de medicina levou 3 horas. 3 horas de estrada se estendiam à minha frente enquanto minha mente ia imaginando todos os piores cenários possíveis. Eu construí minha vida inteira em torno de me tornar médica. 8 anos de faculdade e faculdade de medicina, milhares de horas de estudo, estágios clínicos, noites sem dormir, $230 mil em empréstimos estudantis e agora alguém estava tentando tirar tudo isso de mim com mentiras. Entrei no conhecido estacionamento da faculdade de medicina. Eu havia me formado ali havia apenas 3 semanas. Subi ao palco com honras e agora estava voltando como alguém sob investigação por fraude acadêmica. O escritório da reitora Margaret Sullivan ficava no 3º andar. Sua secretária, geralmente simpática e falante, mal me olhou nos olhos. Ela está esperando você. Entre. Dean Sullivan era uma mulher alta, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e fama de durona, porém justa. Ela sempre gostou de mim e até escreveu uma das minhas cartas de recomendação para a residência. Mas hoje, seu rosto estava sério enquanto gesticulava para que eu me sentasse. Mia, obrigada por vir tão em cima da hora. Tenho certeza de que você consegue imaginar por que eu precisava te ver. As alegações de plágio. Dean Sullivan, juro que não há verdade alguma nisso. Eu jamais falsificaria dados ou plagiaria o trabalho de ninguém. Nunca. Ela abriu um arquivo em sua mesa. Alguém nos enviou alegações muito detalhadas.
Eles forneceram o que parecem ser trocas de e-mail entre você e um colega de classe discutindo o compartilhamento inapropriado de dados de pesquisa. Os e-mails são do seu terceiro ano, referentes ao projeto de pesquisa em cardiologia em que você trabalhou com o Dr. Torres. Posso vê-los? Ela virou os papéis. Eu dei uma olhada nos e-mails impressos. Pareciam reais. Tinha o meu endereço de e-mail, o endereço de e-mail da minha colega Jennifer, carimbos de data e hora, tudo. Mas eu nunca tinha enviado esses e-mails. Eu nunca tinha tido conversas assim com Jennifer. São falsificações. Alguém criou e-mails falsos. Dean Sullivan, meu irmão Brandon administra uma empresa de tecnologia. Ele tem habilidade para criar algo assim. Por favor, você tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, Mia. Ou melhor, eu quero acreditar em você. Mas você entende que eu tenho que seguir o protocolo. A escola deve investigar qualquer alegação de desonestidade acadêmica, não importa a fonte. Minhas mãos tremiam. O que isso significa para mim? Significa que sua condição de ex-aluna está sob análise. Se essas alegações forem comprovadas, seu diploma poderá ser revogado. Até que a investigação seja concluída, você está em um limbo. O hospital já foi notificado, e presumo que você saiba. Fui suspenso esta manhã. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas, Mia, você precisa entender a seriedade disso. Mesmo que provemos que essas alegações são falsas, o dano à sua reputação já foi feito. Suas referências profissionais estão sendo contatadas. Seus colegas estão sendo entrevistados. As pessoas estão falando. Fiquei enjoado. Quanto tempo vai demorar a investigação? Pelo menos 3 semanas, possivelmente mais. Precisamos revisar todos os seus materiais de pesquisa originais, entrevistar seus parceiros de pesquisa e supervisores, examinar a autenticidade desses e-mails. É um processo minucioso. 3 semanas. Eu deveria estar em residência agora. A cada dia que não estou lá, fico para trás. E mesmo que eu seja liberado, quem vai querer contratar um residente que está sendo investigado por plágio? A expressão do reitor Sullivan se suavizou. Sei que isso é devastador. Aliás, o Dr. Torres já se ofereceu para ajudar na investigação. Ele supervisionou sua pesquisa e está confiante de que pode provar que seu trabalho foi original. Pelo menos isso já era alguma coisa. O Dr. Richard Torres foi meu mentor de pesquisa por 2 anos. Ele conhecia meu trabalho melhor do que ninguém. Obrigada. Agradeço por ter me dito isso. Saí da faculdade de medicina me sentindo vazio. Meu celular vibrava sem parar. Olhei as notificações. Mensagens de ex-colegas perguntando se os boatos eram verdadeiros. E-mails de colegas médicos com quem trabalhei expressando preocupação. Até uma mensagem de voz de um hospital onde fiz uma entrevista para a residência no ano passado, cancelando a oferta. A fábrica de boatos estava a todo vapor. Na comunidade médica, reputações eram tudo, e a minha estava sendo destruída em tempo real. Voltei dirigindo para o apartamento da Amanda. Era início de tarde, e ela estava em sua residência. Sarah estava no trabalho. Eu tinha o lugar só para mim. Sentei no sofá com meu laptop e fiz algo que provavelmente não deveria ter feito: pesquisei sobre mim no Google. O primeiro resultado foi meu perfil profissional no LinkedIn. O segundo foi o anúncio da minha formatura na faculdade de medicina. O terceiro foi uma publicação em um fórum de estudantes de medicina. O tópico se chamava Alguém sabe o que aconteceu com Mia Chen? Cliquei contra o meu bom senso. Os comentários me reviram o estômago. Ouvi dizer que ela plagiou a tese de pesquisa. Meus amigos do memorial disseram que ela foi suspensa da residência no primeiro dia. Ela não teve algum tipo de colapso no jantar de formatura? Sempre achei que ela era meio instável, muito intensa. Pessoas que nem me conheciam comentavam sobre minha vida, meu caráter, minha carreira, e cada comentário me fazia parecer pior. Fechei o laptop e coloquei a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez desde aquele jantar, me permiti chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, mas o tipo de soluço que faz o corpo inteiro tremer.
Chorei pela carreira que estava perdendo, pela reputação que estava sendo destruída, pelos 8 anos de trabalho que estavam sendo apagados, pelo futuro que eu havia planejado e que estava se desintegrando. Quando Amanda chegou em casa naquela noite, ela me encontrou ainda no sofá, exausta de tanto chorar. Ah, Mia! Ela se sentou e me puxou para um abraço. O que aconteceu hoje? Contei tudo a ela. O encontro com o reitor Sullivan, os e-mails falsos, a investigação, os boatos online. Quando terminei, ela estava furiosa. Isso é loucura. Precisamos reagir. Precisamos expor o que eles estão fazendo. Como? Não há provas de que eles estejam por trás disso. E mesmo que houvesse, quem acreditaria em mim? Sou apenas um residente suspenso com uma família que diz que sou instável. Eles têm dinheiro, contatos, advogados. Eu não tenho nada. Você tem a verdade. E tem pessoas que te amam. Meu telefone tocou. Era a vovó Dorothy. Atendi, e sua voz era calorosa e preocupada. Mia, querida, fiquei sabendo do que está acontecendo. O Frank me ligou. Ele está de olho na sua mãe. Quero que saiba que estou do seu lado. Obrigada, vovó. Também vou contratar um advogado para você. Um bom advogado. Alguém que possa combater esse assédio. Não posso pedir isso. É muito dinheiro. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. E não quero ouvir nenhuma discussão. Bárbara é minha filha, mas o que ela está fazendo é errado. Alguém precisa impedi-la. Pela primeira vez naquele dia, senti uma pequena centelha de esperança. Em 2 dias, eu estava sentado no escritório de Carol Jensen, uma advogada perspicaz de 50 e poucos anos, especializada em casos de assédio e difamação. Dorothy a havia contratado e estava pagando seus honorários. Carol ouviu toda a minha história, tomando notas. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Este é um padrão claro de assédio. O problema é provar quem está por trás disso. Tudo foi feito anonimamente ou por meio de terceiros, mas podemos começar a construir um caso. Vamos entrar com um pedido de medida protetiva com base no padrão de comportamento. Documentaremos cada incidente e estaremos prontos caso eles deslizem e deixem evidências. E a investigação de plágio? Isso é mais complicado. Sua faculdade de medicina precisa seguir seu próprio processo. Mas posso ajudar você a preparar sua defesa. Você tem algum dos seus materiais de pesquisa originais? Tudo. Eu mantenho backups de tudo. Ótimo. Precisamos provar que esses e-mails são falsificados. Isso significa chamar um especialista em tecnologia para examiná-los. Conheço alguém que pode ajudar. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha alguém ao meu lado que sabia como revidar. Mas então, como tudo na minha vida ultimamente, as coisas pioraram. O investigador da Carol descobriu que minhas contas bancárias não tinham sido apenas congeladas. Antes do congelamento, alguém havia iniciado transferências eletrônicas das minhas contas. Mais de $9.000 estavam desaparecidos. Como isso é possível? Eu não autorizei nenhuma transferência. Alguém tinha as informações da sua conta e detalhes de segurança. Transferiu o dinheiro em pequenas quantias ao longo de vários dias para evitar o disparo de alertas de fraude. Depois, denunciou a atividade suspeita para encobrir seus rastros. Posso pegá-lo de volta? Eventualmente, mas você precisará registrar reclamações de fraude no banco, e elas levam de 30 a 60 dias para serem processadas. De 30 a 60 dias. Teria sorte se ainda tivesse uma carreira até lá. Apesar de tudo, havia uma boa notícia. O Dr. Torres trabalhou rapidamente. Em uma semana, ele compilou todo o meu material de pesquisa original, incluindo registros de data e hora, rascunhos e suas próprias anotações das nossas reuniões de supervisão. Ele apresentou tudo ao reitor Sullivan com um relatório detalhado. As alegações de plágio foram oficialmente rejeitadas. Os e-mails falsos foram identificados como falsificações. Meu histórico na faculdade de medicina foi limpo. O reitor Sullivan me ligou pessoalmente. Mia, estou tão aliviado em lhe contar isso. Você foi completamente exonerada.
Estou escrevendo uma carta formal ao Memorial Hospital defendendo você e explicando a situação. Eu deveria estar em êxtase. Em vez disso, me senti exausto. Obrigado, Reitor Sullivan. Agradeço muito tudo o que você fez. Mas quando liguei para a doutora Hartley no Memorial Hospital, sua voz estava triste. Mia, estou tão feliz que as alegações foram refutadas. E quero que você saiba que lutei por você, mas a administração do hospital decidiu encerrar sua residência. O quê? Por quê? Fui inocentado. Não fiz nada de errado. Eu sei. Eles também sabem disso. Mas acham que a situação criou muita perturbação, muito drama. Estão preocupados com a reputação do hospital e com a possibilidade de problemas recorrentes. Sinto muito. Eles sugeriram que você se inscreva novamente no ano que vem. Ano que vem? Um ano inteiro da minha vida perdido. Um ano em que eu teria que explicar a todos os programas porque minha residência foi encerrada. Uma mancha negra que me perseguiria para sempre. Eu entendo. Obrigada por tentar. Desliguei o telefone e fiquei sentado na sala de Amanda, olhando para a parede. Eu tinha sido inocentado de qualquer irregularidade, mas ainda assim tinha perdido tudo. Minha família tinha vencido. Eles destruíram minha carreira sem nunca deixar uma marca. Naquela noite, passei pela casa de hóspedes da Ellen só para tomar um ar. Notei um carro estacionado na rua, o carro dos meus pais. Eles estavam me observando, me seguindo. Mesmo depois de tudo o que tinham feito, não paravam. Tirei uma foto do carro deles e enviei para Carol Jensen. Eles estão me perseguindo agora. A resposta dela foi imediata. Documente tudo. Vamos entrar com o pedido de medida protetiva amanhã. Mas a manhã seguinte trouxe outra crise. Acordei com um telefonema da Carol. Mia, preciso te contar uma coisa. Seus pais estão te processando por difamação e sofrimento emocional. Sentei-me tão rápido que fiquei tonta. Estão me processando? Por quê? A voz de Carol estava calma, mas eu conseguia ouvir a raiva por baixo. Eles alegam que o seu e-mail cortando o contato e as coisas que você disse a parentes próximos sobre eles constituem difamação. Eles estão dizendo que você prejudicou a reputação deles na comunidade e causou sofrimento emocional. Eles estão pedindo $50.000. Isso é loucura. Eu disse a verdade. Não menti sobre nada. Eu sei. E a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Mas a defesa contra este processo vai custar dinheiro, custas judiciais, custas processuais, depoimentos. Estamos considerando algo entre $15 e $20.000, mesmo que a gente vença. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum. Sua avó está disposta a cobrir isso. Já falei com ela esta manhã. Eu me sentia como se estivesse me afogando em um oceano de dívidas e obrigações. Dorothy já estava pagando meu advogado. Agora ela teria que pagar para me defender dos meus próprios pais. Foi humilhante. A audiência do processo está marcada para daqui a 6 semanas, continuou Carol. Seu irmão Tyler os representa. Claro que sim. Tyler tinha conexões em todo o sistema jurídico. A coisa ia ficar feia. Desliguei o telefone com a Carol e olhei para o relógio, 7h30 da manhã. Amanda já tinha saído para o hospital. Sarah estava no trabalho. Eu estava sozinho no apartamento deles, desempregado, sob investigação, sendo processado e sem dinheiro. Vesti-me e fui até o meu carro. Precisava dirigir para algum lugar, qualquer lugar, só para clarear a mente. Mas quando cheguei à entrada da garagem, meu carro tinha sumido. Andei pela rua, pensando que talvez tivesse estacionado em outro lugar e esquecido. Mas não, meu carro definitivamente tinha sumido. Liguei para o número não emergencial da polícia. Preciso denunciar um veículo roubado. O operador anotou minhas informações. Na verdade, senhora, seu veículo foi rebocado deste endereço esta manhã. Foi relatado como abandonado. Abandonado. Eu dirigi ontem. Está registrado, tem seguro, tudo. Você precisa entrar em contato com a empresa de reboque. Foram eles que fizeram o boletim de ocorrência.
Peguei o número e liguei. A empresa de reboque queria $375 para liberar meu carro. Eu tinha $11 na carteira. Voltei para o apartamento da Amanda e fiquei ali parada na sala. Eu não tinha carro, nem dinheiro, nem emprego, nem carreira, um processo judicial pairando sobre mim. E minha família ainda estava lá fora, ainda me atacando, ainda encontrando novas maneiras de me destruir. Meu telefone tocou. Era Dorothy. Vovó, não posso mais aceitar seu dinheiro. Isso é muita bobagem. Você é minha neta, e o que a Bárbara está fazendo é inconcebível. Eu vou pagar pelo reboque. Me passa o número. Avó. Mia, deixe-me ajudá-la, por favor. Tenho mais dinheiro do que jamais poderia gastar e quero usá-lo para protegê-la. Isso é importante para mim. Sua voz falhou um pouco na última frase. Percebi que não se tratava só de mim. Tratava-se de ela ver a própria filha se tornar um monstro e tentar consertar a situação. Ok, obrigada. Ela pagou o reboque e Amanda me levou para buscar meu carro. Quando saímos do pátio do guincho, vi o carro do meu pai estacionado na rua. Eles estavam observando. Queriam que eu soubesse que estavam observando. Nos dias seguintes, Carol trabalhou no pedido de uma ordem de restrição. Documentamos todos os incidentes de assédio, todas as denúncias falsas, todos os ataques à minha vida. Ela preparou um caso abrangente. A audiência da ordem de restrição foi marcada para a semana seguinte. Mas 3 dias antes, recebi uma ligação do tio Frank. Mia, você precisa vir ao hospital. Sua avó teve um derrame. Tudo parou. Ela está bem? Ela está estável. Ela vai se recuperar. Mas foi sério. Ela está no hospital Saint Mary. Fui até lá imediatamente. Dorothy estava na UTI, conectada a monitores, mas acordada. Quando me viu, tentou sorrir. Não ouse se sentir culpada por isso, disse ela, com as palavras um pouco arrastadas, mas compreensíveis. Estou velha. Essas coisas acontecem. Mas eu me sentia culpada. O estresse de tudo, as brigas com a Bárbara, as batalhas jurídicas, tudo isso tinha cobrado um preço alto dela. Fiquei com ela por horas. O tio Frank chegou perto da hora do jantar. Ele me puxou de lado no corredor. A Bárbara já está se movimentando, disse-lhe baixinho. Ela entrou com um pedido de tutela de emergência para Dorothy esta manhã. Ela está alegando que a mamãe está incapacitada e não consegue tomar suas próprias decisões. Ela teve um derrame, mas está lúcida. Ela está falando. Ela está consciente. Eu sei. Mas a Bárbara está tentando controlar as finanças da mamãe. Se ela conseguir, isso significa que não terá mais dinheiro para sua defesa jurídica. Senti que ia vomitar. Ela consegue fazer isso? Ela está tentando, mas eu estou contestando. E vários outros membros da família também. Não vamos deixá-la fazer isso. Na semana seguinte, minha vida se tornou um borrão de visitas ao hospital, reuniões jurídicas e pura sobrevivência. Consegui um emprego de meio período como consultora médica para uma empresa de saúde. Não era residência médica, mas pagava contas e usava meu conhecimento médico. Comecei a trabalhar 40 horas por semana, além de lidar com advogados e audiências em tribunais. A audiência da ordem de restrição finalmente aconteceu. Carol apresentou todas as nossas provas, o padrão de assédio, as denúncias falsas, a vigilância, os ataques financeiros. O juiz ouviu atentamente. Bárbara se fez de vítima. Ela chorou no banco das testemunhas, falando sobre o quanto sentia falta da filha, o quanto estava preocupada comigo, o quanto só queria reunir a família. Foi uma atuação digna de um prêmio. Mas Carol foi melhor. Ela apresentou registros telefônicos mostrando o número de vezes que tentaram entrar em contato comigo depois que eu pedi para pararem. Ela mostrou fotos do carro deles em frente à casa de Ellen. Ela fez Amanda e outras testemunhas testemunharem sobre o assédio. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária. Bárbara e Geraldi tiveram que ficar a 90 metros de distância de mim. Eles não podiam entrar em contato comigo diretamente ou por meio de terceiros. A violação resultaria em prisão.
Bárbara perdeu a compostura no tribunal. Ela se levantou e começou a gritar sobre o quão ingrata eu era, como eu havia destruído a família deles, como eu havia envenenado todos contra eles. O juiz a ameaçou com desacato. Foi a primeira vez que vi minha mãe com uma aparência genuinamente desequilibrada. E percebi uma coisa: ela não estava mais no controle. Ela havia perdido o controle, e isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. O pedido de tutela de Dorothy foi rejeitado. Os médicos confirmaram que ela era competente para tomar suas próprias decisões. Dorothy se recuperou bem do derrame e recebeu alta para uma clínica de reabilitação. E então algo surpreendente aconteceu. Carol entrou com uma ação judicial contra meus pais por assédio, perseguição e interferência maliciosa na minha carreira e finanças. Com todas as evidências documentadas, ela tinha um caso forte. Tyler retirou-se discretamente como advogado deles, algo sobre potenciais violações éticas. Bárbara e Gerald tiveram que contratar um novo advogado, e este os aconselhou a desistir do processo de difamação contra mim. O processo foi arquivado. Pela primeira vez em meses, consegui respirar. Eu ainda não tinha residência. Ainda tinha dívidas enormes e uma reputação manchada. Mas os ataques ativos haviam cessado. A ordem de restrição estava em vigor. O processo havia sido arquivado. Meu banco finalmente concluiu a investigação de fraude e devolveu a maior parte do meu dinheiro roubado. Não tudo, mas o suficiente para que eu tivesse uma margem de manobra novamente. Continuei trabalhando como consultora de saúde. Comecei terapia para processar tudo o que tinha acontecido. Comecei o longo e lento trabalho de reconstrução da minha vida. E então, 2 meses depois de tudo desmoronar, recebi um e-mail que mudou tudo. Prezado Dr. Shen, espero que esta mensagem o encontre bem. Meu nome é Dra. Sarah Mitchell e sou diretora de residência do Pacific Northwest Medical Center, em Seattle. Recentemente, soube da sua situação pela doutora Patricia Hartley, que se sentiu péssima com a forma como as coisas terminaram no Memorial Hospital. Ela entrou em contato com vários colegas, defendendo-o. Depois de analisar seu histórico, conversar com suas referências na faculdade de medicina e saber o que você passou, gostaria de lhe oferecer uma vaga em nosso programa de residência, com início em 3 meses. Por favor, avise-me se tiver interesse em discutir esta oportunidade. Li o e-mail 3 vezes. Seattle, do outro lado do país. Longe da minha família, longe de tudo que eu conhecia. Uma chance de recomeçar completamente. Um programa de prestígio, talvez até melhor do que o Memorial. Mas havia um porém. Os cargos de residência eram públicos. Minha família poderia descobrir para onde eu estava indo, e a ordem de restrição só era válida no meu estado atual. Liguei para Amanda imediatamente. Estão me oferecendo uma residência em Seattle. Que incrível! Você vai aceitar? Não sei. E se eles me seguirem? E se tudo isso começar de novo? Aí você revida de novo. Mas, Mia, você não pode deixar que roubem seus sonhos. Você trabalhou duro demais. Você merece isso. Liguei para Dorothy em seguida. Ela já estava em casa, se recuperando bem, e sua voz era firme. Pegue, disse ela com firmeza. Pegue e não olhe para trás. Bárbara não pode mais te machucar. A ordem de restrição, o processo fracassado. Frank e eu estamos observando cada movimento dela. Ela sabe que está perdida. Vá ser médica, querida. É o que você nasceu para fazer. Pensei nisso por 2 dias e então aceitei. 2 semanas antes de eu me mudar para Seattle, um pacote chegou ao apartamento da Amanda. Estava endereçado a mim. Sem remetente. Dentro, estava o colar de família que eu havia deixado na mesa no jantar de formatura e um bilhete escrito à mão pela minha mãe: você sempre pegou o que não era seu. Você não merece isso. Você vai fracassar. Fiquei olhando para aquele bilhete por um longo tempo. A antiga Mia teria ficado apavorada, teria se questionado, teria se perguntado se talvez estivesse certa. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu tinha passado por muita coisa. Eu tinha sobrevivido a muita coisa. Coloquei o colar de volta na caixa e o guardei no meu depósito. Eu não precisava dele. Não precisava de nada deles.
E então comecei a fazer as malas para Seattle. A ligação chegou quando eu estava na metade da arrumação da minha vida para a mudança para Seattle. Número desconhecido novamente, mas algo me dizia para atender. Mia, aqui é seu tio Frank. Precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo com sua mãe. Sentei-me no sofá da Amanda, cercado de caixas. Como assim? Estou no aeroporto. Vim de Portland porque passei um tempo com sua avó depois do derrame, e ela me contou tudo o que tem acontecido com você. Então, investiguei um pouco. Podemos nos encontrar? Não quero discutir isso por telefone. Nos encontramos em uma cafeteria 1 hora depois. Frank parecia mais velho do que eu me lembrava, mas seus olhos eram penetrantes e raivosos. Ele pediu café para nós dois e sentou-se à minha frente. Preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar, mas merece saber a verdade sobre por que sua mãe tem sido tão cruel com você. Ok. Ele tirou uma pasta da maleta. Passei as últimas semanas investigando as finanças de Bárbara e Gerald. Pedi alguns favores, fiz algumas perguntas, consultei alguns registros públicos. O que encontrei foi pior do que eu esperava. Ele abriu a pasta e me mostrou documentos, extratos bancários, relatórios de crédito, processos judiciais. Seus pais estão falidos, Mia. Não apenas em dificuldades, completamente falidos. O negócio do Gerald faliu há 2 anos, mas eles vêm escondendo isso. Estão com centenas de milhares de dólares em dívida. Estão à beira de perder a casa. Vivem de cartões de crédito e empréstimos do Tyler e do Brandon, tentando manter as aparências. Olhei para os números na página. Não faziam sentido. Eles sempre pareceram tão bem-sucedidos, tão bem estruturados. Não entendo. O que isso tem a ver comigo? Frank pegou outro documento. Esta é uma cópia do testamento de Dorothy de 5 anos atrás. Ela o alterou depois que Bárbara tentou manipulá-la para lhe dar dinheiro para um dos investimentos fracassados de Gerald. No testamento atual, Bárbara recebe apenas 20% do patrimônio. Você fica com 50%. O restante vai para outros netos e instituições de caridade. Minhas mãos ficaram geladas. Eu não sabia disso. Bárbara sabe. Ela sabe há anos. E ela está tentando de tudo para fazer com que Dorothy mude de volta ou consiga a tutela para poder controlar o dinheiro de Dorothy. Sua avó vale uns 4 milhões de dólares, Mia. Bárbara está desesperada. De repente, tudo fez sentido. A crueldade no jantar de formatura não era apenas uma questão de controle ou decepção. Era uma questão de dinheiro. Ela queria que eu fosse destruído, eu disse lentamente. Ela queria que eu dependesse deles para que pudessem me manipular. Exatamente. E quando você os cortou, eles entraram em pânico. Todos os ataques desde então foram calculados para destruir sua independência. Se você não tem carreira, dinheiro ou apoio, teria que voltar para eles. Aí eles poderiam te controlar. Talvez até te convencer a ficar do lado deles em relação ao testamento de Dorothy ou convencê-la de que você é instável e não deveria herdar isso também. As alegações de plágio, o assédio, tudo isso foi planejado para te fazer parecer inapta. Se Dorothy acreditasse que você estava tendo um colapso, ela poderia mudar o testamento. Fiquei enjoado. Eles estão tentando me destruir sistematicamente por dinheiro. Desculpe, Mia. Sinto muito não ter percebido isso antes. Eu estava do outro lado do país, e Bárbara e eu não somos próximas há anos. Mas quando a Dorothy teve o derrame e me contou o que estava acontecendo, eu tive que investigar. A vovó sabe da situação financeira deles? Agora sim. Mostrei tudo a ela. Ela está furiosa. Está falando em cortar a Bárbara de vez. Nos dias seguintes, Frank testemunhou no caso da tutela, apresentando toda a sua pesquisa financeira. O juiz não ficou impressionado com o desespero de Bárbara para obter o controle dos bens da mãe enquanto escondia sua própria ruína financeira. A audiência de ordem de restrição já havia acontecido, mas as informações de Frank fortaleceram o caso. Bárbara e Gerald tiveram que ficar longe de mim. Sem contato, sem mensagens de terceiros, distância mínima de 90 metros o tempo todo. Observei Bárbara naquele tribunal e, pela primeira vez, a vi claramente não como minha mãe,
mas como uma mulher desesperada que apostou tudo para manter as aparências e perdeu. Ela sacrificou seu relacionamento com a filha, sua integridade, sua reputação, tudo por dinheiro que nunca receberia. E eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, só alívio por ter acabado. O processo de difamação que moveram contra mim ruiu sob o peso de todas as evidências. A reconvenção de Carol por assédio e interferência maliciosa era tão forte que o novo advogado os aconselhou a fazer um acordo imediatamente. Eles desistiram do caso, concordaram em pagar meus honorários advocatícios e assinaram documentos concordando em nunca mais entrar em contato comigo sob pena de novas ações judiciais. Tyler já havia se afastado do cargo de advogado, provavelmente percebendo que havia ultrapassado os limites éticos ao usar suas conexões jurídicas para ajudá-los a me assediar. A notícia se espalhou pela comunidade jurídica. Sua reputação foi abalada. Meu banco finalmente devolveu todo o dinheiro que havia sido roubado das minhas contas. A investigação de fraude confirmou que alguém com informações privilegiadas acessou minhas contas e transferiu dinheiro antes de congelá-las. O banco não conseguiu provar quem, mas devolveu cada dólar e pediu desculpas pela demora. Dorothy se recuperou totalmente do derrame. Mudou-se para uma casa de repouso que mais parecia um complexo de apartamentos de luxo, um lugar onde teria ajuda se precisasse, mas onde poderia manter sua independência. Ela permaneceu lúcida e em pleno controle de seus negócios. E ela estava mais determinada do que nunca a me ajudar. Vou te dar um cheque de $50.000, disse ela quando a visitei. Não discuta. É um presente, não um empréstimo. Use para começar sua nova vida em Seattle. Consiga um bom apartamento. Compre o que você precisa. Tenha uma margem de manobra enquanto se instala. Comecei a protestar, mas ela levantou a mão. Mia, tenho 81 anos. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas. E sabe de uma coisa? Ver você enfrentar a Bárbara, ver você se recusar a ceder, não importa o que ela te jogasse, isso me deixou mais orgulhosa do que qualquer outra coisa na minha vida. Você é a neta que eu sempre esperei que fosse, forte, íntegra, corajosa. Deixe-me te ajudar. Isso me deixaria muito feliz. Então, aceitei. E senti liberdade. Encontrei um lindo apartamento de um quarto em Seattle, perto do hospital. Comprei móveis novos. Comprei roupas profissionais para a residência. Me presenteei com coisas que sempre considerei luxos, como tênis de corrida de qualidade e uma cafeteira de verdade. Amanda me deu uma festa de despedida. Dorothy veio, amparada por um andador, mas sorrindo. Frank veio de Portland. Sarah, a namorada de Amanda, preparou um jantar incrível. Vários amigos da faculdade de medicina apareceram. Era pequeno, mas estava cheio de pessoas que realmente se importavam comigo. A Mia, disse Amanda, erguendo o copo, que nos mostrou o que é a verdadeira força. Todos aplaudiram, e eu senti lágrimas nos olhos. Boas lágrimas dessa vez. Mudei-me para Seattle 2 semanas depois. A viagem através do país levou 4 dias, e cada quilômetro parecia deixar o passado para trás. Ouvi podcasts e música, parei em restaurantes de beira de estrada, dormi em hotéis econômicos. Quando cheguei a Seattle, me sentia mais leve do que me sentia há anos. O Pacific Northwest Medical Center me recebeu de braços abertos. Minha nova diretora de residência, doutora Sarah Mitchell, foi calorosa e prestativa. Meus colegas residentes eram simpáticos e talentosos. Ninguém sabia do meu passado. Eu era apenas a doutora Mia Shen, a nova residente transferida da Costa Leste. Trabalhei duro, mais duro do que nunca. 80 horas por semana no pronto-socorro, aprendendo com médicos incríveis, tratando pacientes, salvando vidas. E adorei cada minuto exaustivo disso. Pela primeira vez na minha vida, me senti feliz, genuinamente, completamente feliz. Fiz amizade com meu colega de residência. Comecei a namorar alguém, um enfermeiro chamado Chris, que era gentil e engraçado e não fazia ideia da minha complexa história familiar. Adotei um cachorro de um abrigo local, um vira-lata dócil chamado Charlie, que me cumprimentava todos os dias como se eu fosse a melhor coisa do mundo. Fazia chamadas de vídeo com Dorothy todos os domingos. Falava com Frank regularmente.
Amanda me visitou 2 vezes naquele primeiro ano, e exploramos Seattle juntas como turistas. Eu ia à terapia toda semana para processar o trauma do que minha família tinha feito. Minha terapeuta me ajudou a entender que cortar relações com eles não era crueldade, era autopreservação. E que eu não devia acesso à minha vida a ninguém, nem mesmo à minha família. 18 meses se passaram. 18 meses construindo uma vida nova, uma vida melhor. Eu me destaquei no meu programa de residência. Os médicos assistentes me adoraram. As avaliações dos meus pacientes foram excelentes. Eu estava publicando pesquisas novamente, desta vez em medicina de emergência. Tudo pelo que eu havia trabalhado estava finalmente acontecendo. E então, um dia, recebi um e-mail do Tyler. Assunto: mamãe está doente. Fiquei olhando para ele por um bom tempo antes de abri-lo. Mia, eu sei que não devemos entrar em contato com você, mas isso é importante. Mamãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Ela vai começar o tratamento na semana que vem. Ela tem perguntado por você. Ela disse que sente muito por tudo o que aconteceu e quer se redimir. Papai queria que eu entrasse em contato. Por favor, considere voltar para casa para vê-la. Geraldi acrescentou um bilhete no final. Por favor, volte para casa. Ela precisa de você. Todos nós sentimos sua falta. Li o e-mail 3 vezes. Senti meu coração acelerar, aquela ansiedade familiar começando a se instalar. A velha culpa, a velha obrigação, a voz na minha cabeça dizendo, mas ela é sua mãe. E então fechei o e-mail. Não respondi imediatamente. Em vez disso, liguei para Dorothy. Vovó, a senhora sabia do diagnóstico da Bárbara? Sim. Ela me ligou semana passada. Mia, me desculpe. Ela está doente. De verdade. Mas você precisa saber de uma coisa. Ela não está arrependida. Ela está assustada e quer apoio. Mas ela não mudou. Ela não se desculpou. Ela está usando essa doença para tentar te culpar e te fazer voltar. Como você sabe? Porque ela me ligou, tentando usar o diagnóstico de câncer para me fazer mudar meu testamento. Disse que precisava de segurança financeira para seus tratamentos médicos e que você deveria entender, já que é médica. Eu disse que não. Também disse que tentar me manipular enquanto ela está doente era particularmente baixo. Senti aquela clareza familiar tomar conta de mim, a mesma clareza que senti no jantar de formatura, quando fui embora. Obrigada por me contar. O que você vai fazer? O que preciso fazer por mim mesmo? Abri meu laptop e digitei uma resposta para Tyler. Sinto muito pela doença da Bárbara. Espero que ela responda bem ao tratamento e se recupere totalmente. No entanto, eu falava sério há 18 meses. Eu não existo para você. Não sou mais sua filha, sua irmã ou sua família. Essa porta foi fechada para sempre quando você decidiu destruir a minha vida sistematicamente em vez de respeitar meus limites. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Desejo tudo de bom a todos, mas à distância. Cliquei em enviar antes que pudesse me arrepender. Depois, bloqueei o e-mail do Tyler. Não me senti culpada. Me senti livre. A Dorothy me ligou naquela noite. A Bárbara me ligou chorando. Disse que você se recusou a vê-la. Ela está dizendo a todo mundo que você não tem coração. Tudo bem para mim. Deixe que ela diga o que quiser a quem quiser. Estou a 4.800 quilômetros de distância, vivendo a minha vida, e ela não pode mais me tocar. Ótimo. Estou orgulhoso de você, querida. Os meses seguintes passaram em paz. Ouvi através de Frank que o tratamento de Bárbara estava indo bem e que ela provavelmente se recuperaria completamente. Fiquei feliz. Não lhe desejava mal, mas também não a queria na minha vida. Tyler enviou mais um e-mail que não abri, e depois nada. Finalmente entenderam a mensagem. 3 anos após o jantar de formatura, eu estava em frente ao espelho no salão de um hotel, ajustando meu crachá, doutora Mia Shen, especialista em medicina de emergência. Eu estava participando de um congresso médico nacional, prestes a apresentar uma pesquisa que havia conduzido sobre protocolos de trauma em departamentos de emergência.
Minha vida não se parecia em nada com aquela noite terrível. Eu havia concluído minha residência com honras, sendo o primeiro da turma. O Pacific Northwest Medical Center havia me oferecido uma bolsa de estudos em medicina de emergência, que eu havia concluído. Agora eu trabalhava como médico assistente no departamento de emergência, ensinando residentes, conduzindo pesquisas e salvando vidas todos os dias. Eu tinha um apartamento lindo com vista para o mar. Charlie, agora com 3 anos, era o melhor cachorro que eu poderia ter pedido. Chris e eu estávamos juntos há 2 anos, e ele havia se mudado para cá 6 meses antes. Estávamos falando em casamento, mas não havia pressa. A vida parecia boa, estável e completamente minha. Eu não falava com Bárbara, Gerald, Tyler ou Brandon havia 3 anos. A ordem de restrição agora era permanente. Frank me contou que a situação financeira deles havia se estabilizado um pouco. Bárbara havia se recuperado do câncer. A carreira de Tyler havia se recuperado. A empresa de Brandon estava indo bem. Eles haviam se mudado para uma casa menor, mas estavam se virando. Eu não sentia nada disso, nem alívio, nem satisfação, nem raiva. Eles eram estranhos para mim agora, pessoas que eu conhecia em outra vida. Dorothy, agora com 84 anos, ainda estava esperta e saudável. Conversávamos toda semana. Ela atualizou o testamento para me deixar 60% do patrimônio e reduziu a parte de Bárbara para 10%. Ela recebeu a herança antecipadamente, com todo o dinheiro que gastei com sua defesa jurídica, disse Dorothy secamente. Frank e eu nos aproximamos. Ele visitava Seattle 2 vezes por ano, e tínhamos jantares longos nos quais ele me contava histórias sobre a família com quem eu não falava mais. Não fofocas, apenas atualizações, caso eu quisesse saber. Eu gostava que ele nunca me pressionasse a fazer as pazes. Amanda estava prosperando em sua carreira, agora concluindo sua residência em pediatria na Costa Leste. Nos visitávamos a cada poucos meses, e ela planejava ser minha madrinha quando Chris e eu finalmente nos casássemos. Enquanto eu estava naquele salão de conferências, esperando para fazer minha apresentação, pensei na jovem assustada que eu era 3 anos atrás, sem teto, falida, com a carreira destruída, a família atacando-a de todos os lados. Eu tinha tanta certeza de que tinha cometido um erro terrível ao ir embora naquela noite. Tanta certeza de que tinha perdido tudo. Em vez disso, ganhei tudo. Uma prima distante, Emily, se aproximou de mim no corredor durante um intervalo. Ela tinha estado naquele jantar de formatura. Não nos falamos desde então. Mia, meu Deus, é você. Faz anos que eu queria falar com você. Oi, Emily. Eu só queria dizer que o que você fez naquela noite no restaurante, se afastando de Bárbara e Gerald, foi a atitude mais corajosa que eu já vi. E mudou a minha vida. Fiquei surpreso. Como assim? Eu estava em um relacionamento tóxico com meus pais. Não tão ruim quanto o seu, mas ruim o suficiente. Ver você estabelecer esse limite, vê-lo mantê-lo, não importa o que te impusessem, isso me inspirou. Fiz terapia. Estabeleci meus próprios limites. Minha vida está muito melhor agora. Então, obrigada. Ela me abraçou e foi embora, deixando-me ali com lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha pensado que minhas ações afetariam outra pessoa. Eu só estava tentando sobreviver. Mas talvez isso bastasse. Talvez mostrar às pessoas que você pode escolher a si mesmo, que pode se afastar da toxicidade mesmo quando se trata da família, talvez isso importasse. Minha apresentação correu maravilhosamente bem. A pesquisa foi bem recebida. Depois, vários colegas me procuraram com oportunidades de colaboração. Minha carreira foi tudo o que eu esperava. Naquela noite, liguei para Dorothy do meu quarto de hotel. Como foi? Ela perguntou. Foi incrível, vovó. Tudo é incrível. Você parece feliz. Muito feliz. Eu sou. Eu realmente, verdadeiramente sou. Ótimo. Você merece, querida. Depois de tudo que você passou, você merece toda a felicidade do mundo. Alguns meses depois, Frank me contou que Bárbara andava perguntando por mim. Não para entrar em contato comigo, só para saber se eu estava bem, se eu estava feliz.
Aparentemente, o susto com o câncer a fez refletir sobre a vida, e ela percebeu o que havia perdido. Mas era tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E eu estava bem com isso. Aprendi algo crucial com tudo isso: família não é só sangue. Família é quem está presente, quem te apoia, quem te ama incondicionalmente. Dorothy, Amanda, Frank, Chris, meus colegas, meus amigos, eles eram minha família agora. Eles me escolheram, e eu os escolhi. Numa tranquila manhã de domingo, 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento com Chris e Charlie, tomando café e lendo o jornal. Meu telefone tocou. Dorothy. Bom dia, vovó. Bom dia, querida. Tenho novidades. A Bárbara entrou em contato comigo ontem. Ela queria que eu perguntasse se você estaria disposta a conversar com ela. Eu disse que perguntaria, mas que não iria te pressionar de jeito nenhum. Pensei nisso. 3 anos e meio de silêncio. 3 anos e meio de paz. Não, eu não quero falar com ela. Estou feliz, vovó. Finalmente estou completamente feliz. E abrir aquela porta de novo, mesmo que seja só uma fresta, colocaria em risco tudo o que construí. Foi o que eu pensei que você diria. E acho que você tem razão. Você não deve nada a ela, Mia. Nem seu tempo, nem seu perdão, nem sua presença. Você deu a ela 27 anos. Isso é mais do que suficiente. Obrigado pela compreensão. Sempre, querida. Sempre. Algumas semanas depois, eu estava me arrumando para o trabalho quando me deparei com meu reflexo no espelho. Eu estava de uniforme hospitalar, com o estetoscópio pendurado no pescoço e o cabelo preso. Eu parecia exatamente o que eu era, uma médica emergencista de sucesso, no topo da sua área. No meu pescoço, estava o colar que era herança de família. Dorothy o havia me dado em definitivo depois que Bárbara pediu de volta. Era da minha mãe, dissera Dorothy. Deveria ir para alguém que representa o melhor da nossa família. Essa pessoa é você, Mia. Mas agora significava algo diferente para mim. Não se tratava da aprovação de Bárbara ou de uma obrigação familiar. Tratava-se do amor de Dorothy. Tratava-se da minha própria força. Era um lembrete do quão longe eu havia chegado. Toquei o colar e sorri para o meu reflexo. Você conseguiu, sussurrei para mim mesma. Você se tornou exatamente quem deveria ser. E saí pela porta para salvar vidas, livre. Finalmente. Aprendi algo profundo com tudo isso, algo que quero que todos que lutam contra uma família tóxica saibam. Às vezes, o maior ato de amor que você pode dar a si mesmo é se afastar de pessoas que se recusam a retribuir o seu amor. Você não deve acesso à sua vida a ninguém, nem mesmo à família. Principalmente a família que usa esse relacionamento para te machucar. Sangue não faz família. Amor, respeito e apoio sim. Quando você escolhe a si mesmo, quando estabelece limites e os mantém, aconteça o que acontecer, você abre espaço para o amor verdadeiro, o sucesso verdadeiro e a paz verdadeira. As pessoas que realmente te amam respeitarão seus limites. As pessoas que não te amam, não te amavam de verdade desde o começo. Já se passaram quase 4 anos desde aquele jantar de formatura. 4 anos construindo uma vida nos meus próprios termos, encontrando família em pessoas escolhidas em vez de pessoas designadas, aprendendo que sou mais forte do que jamais imaginei. Ainda tenho dias difíceis. A terapia continua. O trauma não desaparece simplesmente. Mas também tenho dias bons, dias maravilhosos, dias em que acordo grata por cada escolha que fiz, mesmo as assustadoras. Principalmente as assustadoras. Porque essas escolhas assustadoras, a escolha de ir embora, a escolha de ficar sozinha, a escolha de continuar lutando quando tudo parecia perdido, salvaram a minha vida. E se você está lendo isso enquanto lida com sua própria família tóxica, enquanto se pergunta se deve estabelecer limites ou se afastar, enquanto se sente culpado por querer escolher a si mesmo, quero que saiba uma coisa: você merece paz. Você merece respeito. Você merece um amor que não venha com condições e crueldade. E se as pessoas que deveriam te amar não podem te dar isso, você tem todo o direito de se afastar. Não será fácil. Pode ser a coisa mais difícil que você já fez.
Mas do outro lado dessa dificuldade está a liberdade, a paz, uma vida que é verdadeiramente sua. E vale a pena lutar por essa vida. Agora, quero ouvir de você. Você já teve que estabelecer limites com familiares tóxicos? Como encontrou coragem para se escolher? O que diria alguém que está passando por uma situação semelhante agora? Compartilhe seus pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história ressoou com você, reserve um momento para curtir este vídeo. Isso ajuda outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem a encontrá-la. E, se ainda não fez, inscreva-se no canal para mais histórias sobre como superar adversidades, estabelecer limites e escolher a si mesmo. Não se esqueça de compartilhar e enviar para quem precisa de um lembrete de que merece algo melhor. Muito obrigada por ouvir minha história. Sei que foi longa, mas essas coisas, as coisas reais e difíceis da vida, não têm explicações simples. São confusas, complicadas e dolorosas, mas também levam ao crescimento, à força e à liberdade. Espero que, onde quer que você esteja em sua jornada, quaisquer que sejam as batalhas que esteja travando, você saiba que não está sozinho. Que sua luta é válida. Que escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Cuidem-se por aí. Estabeleçam limites. Escolham a sua paz. Construa a família que escolheram e nunca, jamais, deixem que ninguém faça vocês se sentirem insuficientes exatamente como são. Até a próxima, aqui é a doutora Mia Shen, lembrando que às vezes a melhor coisa que você pode fazer pela sua família é se afastar dela.